Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, 9 de maio de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Tio Lu, né? Então, vou colocar aqui pra vocês, um minutinho só. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar bem legal, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Não. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Então vamos lá. Você não tá aqui pra ser um cara de destaque numa congregação. Ah, não, mas tem uns pastores que faz isso. Tem pastor que só prega pra ganhar dinheiro. Tem pastor aí que tá famoso. Por que ele pode ser famoso ou não, velho? Ele vai acertar as contas dele com Deus. Deus está chamando você. Aqui, ó. Deus está chamando você. Deus quer que você seja o reino. Amados, deixa eu só dar uma paradinha aqui para falar uma coisa. Ele disse que Deus está chamando a gente, que Ele quer que a gente seja o reino. Você vê que está totalmente diferente do que a Escritura diz. Que onde a gente leu, né, versículo sobre o reino, aquele buscar em primeiro lugar o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se eu sou o reino, eu não preciso buscar o reino, né? Porque eu sou. Mas na verdade, Yahushua nunca falou pra gente ser o reino. Esse Deus que ele tá falando que quer que seja o reino, não é Yahweh. Porque o que Yahushua veio trazer de Yahweh, porque ele que veio revelar o Pai, ele diz, buscai em primeiro lugar. Ou seja, buscai o reino, porque a gente buscando o reino, buscando as coisas do Pai, o conhecimento, nós vamos entrar no reino. Mas para isso nós precisamos buscar para a gente entrar. Então, em nenhum momento a gente vê na Escritura escrito para a gente ser o reino. A gente vê escrito que nós devemos ser o templo. Porque está escrito, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? Tá certo? Então, se eu sou o templo, eu não vou ao templo. Por quê? Porque eu sou o templo. Então, eu não posso ser o reino. Tá certo? Eu posso ser o templo. Então você vê que o Tio Lu tá falando coisas que tá totalmente contrário do que está na Escritura. E é por isso que nós temos que examinar as Escrituras para ver o que ela realmente fala. É por isso que nós devemos deixar de ler versículos isolados e ler o capítulo todo, sem capítulos, sem epígrafes, tá certo? Sem versículos, porque a Escritura, ela não tem capítulos, epígrafes e versículos. Tá? Epígrafes são aqueles títulos que eles colocam nos capítulos para poder tirar a atenção da gente de quando a gente lê. Que quando a gente lê uma parte e aí a gente vê uma epígrafe no meio, o que a gente leu acima já vai perder o sentido. Por quê? Porque a epígrafe ela é justamente para nos direcionar a ler o que eles querem que a gente entenda e não o que a Escritura está dizendo na verdade. Tá certo? Então o Tio Lu, ele tá dizendo que nós temos que ser o templo. Esse Deus aí que falou para ele que quer que a gente seja o templo, não, desculpa, que quer que a gente seja o reino, tá totalmente contrário, porque Yahweh, ele quer que nós sejamos o templo. E o templo que ele quer que a gente seja, o Tio Lu não falou. Porque o Tio Lu sempre está dizendo que nós temos que ir à igreja, porque o pastor, que Deus ele vai, o pastor vai resolver a conta dele que o pastor vai resolver a conta dele com Deus, entendeu? Mas a gente tem que ir a um templo, a gente tem que ir a uma igreja, mas não tem que ser o templo. E ao invés dele falar que nós temos que ser o templo, ele resolveu falar que nós temos que ser o reino, que está totalmente ao contrário da Escritura, tá certo? Então vamos continuar. A gente fica muito esperando exemplo dos outros, mas a gente nunca quer ser o exemplo. Paulo, vendo isso, né, as pessoas querem muito exemplo. Não, eu preciso, não, a liderança tem que ser exemplo para que eu seja exemplo. Como é que vai ser crente assim? Como é que eu vou ser crente assim? Se o meu pastor não me dá exemplo. Então seja você o exemplo. Aí Paulo, já para cortar as asinhas das pessoas que pensam assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
Beleza? Isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Yahushua. Foi o que o apóstolo Shaul disse. Mas por que ele disse isso? Porque ele imitava Yahushua, ele andava com Yahushua, ele andava no entendimento do Espírito, ele não ia a templos físicos, ele era o templo. E Yahushua, ele não entrava, nunca entrou num templo feito por homens, como a gente já leu em Hebreus 9:11, em Hebreus 9:24. Ele entrava no pátio do templo e os discípulos todos entraram no pátio do templo. Nenhum discípulo entrou dentro do templo, porque dentro do templo só podia entrar os sacerdotes e os sumos sacerdotes levitas, da tribo de Levi. Só esses podiam entrar no templo. Tá? E sendo que no templo podiam entrar os sacerdotes e no Santo dos Santos, que era dentro do templo, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. É assim que diz a lei, tá certo? Só que eles já estavam errados. Por quê? Porque os que estavam lá como líderes religiosos, os sacerdotes que estavam lá, não eram da tribo de Levi, já eram da tribo de Judá, totalmente contrário do que dizia a lei. E por isso que Yahushua falava, vocês não cumprem o que está dizendo. Por isso que Yahushua disse em Mateus 7, vocês olhem o que eles falam, o que eles fazem, tá? Mas não sigam o exemplo dele, porque o que eles falam, eles não cumprem. Eles só falam, mas não cumprem. Por quê? Porque se eles cumprissem a lei de Moisés como tinha que ser, eles nunca poderiam ser sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes só podiam ser os levitas e não os judeus, como eles falam judeus, que na verdade para a gente traduzir, né? Porque Judá é Yahudá, tá? A tribo de Judá, na verdade, é Yahudá. Mas como eles traduziram para Judá, então eles tinham que ser judaítas e não judeus, porque judeu significa maltratar, judiar, tá certo? É outra palavra blasfemada e maldosa, tá? Então, o que acontece? Nós temos que ser imitadores, né? Sejam meus imitadores, como o apóstolo Shaul disse, assim como eu sou de Yahushua. Ele não disse pra gente imitar ele. Ele disse pra gente andar em Yahushua, pra gente imitar Yahushua, pra gente andar em Yahushua, porque como ele anda em Yahushua, pra gente andar em Yahushua também. E é isso que nós temos que fazer. Não olhar para o outro, mas a gente andar em Yahushua e seguir o pastor que é Yahushua. Aí ele está dizendo, meu pastor não dá exemplo? Ué, mas se a gente seguir o verdadeiro e único pastor que é Yahushua, a gente vai ter o exemplo dele, porque ele deu exemplo. Ele é exemplo. Ele é exemplo de um excelente caráter em algo. Tá certo? É isso que nós temos que entender. Vamos continuar. Paulo não procurou exemplos. Ele decidiu ser um exemplo. Se a tua igreja está com problema, não espere bons exemplos da igreja. Seja o bom exemplo. Isso, é isso aí. O apóstolo Shaul decidiu ser o exemplo. E aí ele disse, se você quer um exemplo na tua igreja, seja o exemplo. Ele sempre fala na tua igreja. Ele não fala, seja você a igreja, seja você o templo. Não, tem que dar o exemplo na sua igreja. Mas qual o exemplo que nós temos que dar, segundo a Escritura? O exemplo que nós temos que dar é sair do templo e ser o templo. É deixar de ouvir líderes religiosos e ouvir o único pastor que é Yahushua. É deixar de ir abrir um templo, uma porta de um templo físico, ir num caminho físico e abrir a porta que é Yahushua. Tá certo? E entrar pelo caminho que é Yahushua, para ele nos levar ao Pai. Este é o exemplo que nós temos que seguir. Tá certo? E aí sim, nós vamos dar exemplo, nós temos que ser exemplo, mas a gente só consegue ser o exemplo no Espírito, quando a gente andamos no Espírito. Aí sim, nós seremos exemplos no Espírito, porque esse Espírito é que pratica o fruto do Espírito em nós. Porque o próprio Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se nós hoje temos o Espírito, é porque a gente foi à porta que é Yahushua, a gente foi no caminho que é Yahushua e ele nos levou ao Pai. Tá certo? Então, é através do Espírito que nós passamos a ter bons exemplos, porque por nós mesmos a gente não consegue. Tá certo? Problemas foram feitos para se resolver. Senão não vai ser mais problema.
Ah, mas eu luto para resolver tal coisa aqui, não resolve. Olha, pastor Feitosa, um amigo que eu não vejo há muitos anos, ele sempre disse o seguinte: o que não tem solução, solucionado está. Tem coisa que se encaixa com o tempo, e tem coisa que talvez nunca se encaixe. E é por isso que a palavra fala, suportando uns aos outros. Amados, suportando uns aos outros em amor, ele tá dando a entender um suportar, tipo, você tem que suportar essa pessoa chata, essa não sei o quê. Não, esse suportando em amor que o apóstolo Shaul diz, é você dar ajuda, você dar suporte, é você ajudar as pessoas em amor. É você ajudar a igreja, que são pessoas em amor. Ajudar na necessidade em amor. É você dar suporte. Não é você um suportar de tipo, ai, essa pessoa chata, eu tenho que suportar essa pessoa. Ai, eu não suporto fulano, mas eu tenho que suportar. Não é isso. Não é assim uma coisa assim, tipo, de você ter que suportar ali. Tá. Não, mas esse suportar que o apóstolo está dizendo, quer ver só? Se eu vou botar aqui, ó. Suportando uns aos outros em amor. Vamos ver onde é que está escrito isso, amados? Para vocês verem que aqui ele está falando de suporte, de ajuda, de ajudar, de socorrer. Tá certo? Vamos lá. Suportando uns aos outros em amor. Vamos ver onde é que está escrito isso. Aqui, Efésios 4. Efésios 4, 2. Vamos lá. Ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tá certo? Então, esse suportando-vos uns aos outros em amor é você dar suporte, você dar ajuda. Tá certo? É você socorrer uns aos outros em amor. É isso que o apóstolo está falando aqui, tá certo? Mas o tio Lu tá dando a entender um suportar, tipo, você tem que aguentar a pessoa chata, mas você tem que suportar ela. Não é isso que ele tá falando, nesse sentido, tá certo? Não é nesse sentido. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui pra gente ver aqui o que ele tá falando direitinho. Tem coisa que se encaixa com o tempo. E tem coisa que talvez nunca se encaixe. E é por isso que a palavra fala, suportando uns aos outros. Cristo não te chamou para ser a igreja, para que as pessoas te sirvam. Cristo chamou você para ser a igreja, para servir. Porque Ele mesmo deixou o exemplo dele mesmo. Ele veio servir. Ele serviu. Foi servo. E nenhum discípulo é maior do que o Senhor. Vou voltar aqui um pouquinho. Para que as pessoas te sirvam. Cristo chamou você para ser a igreja, para servir. Porque Ele mesmo deixou o exemplo dele mesmo. Aí. Cristo não te chamou para ser a igreja, para que as pessoas te sirvam. Cristo chamou você para ser a igreja, para servir. Porque Ele mesmo deixou o exemplo dele mesmo. Ele veio servir. Ele serviu. Sim, beleza, né? Ele disse que Cristo, né, que nós falamos de Arrucho, porque o nome dele é Arrucho, ele não chamou ninguém para ser a igreja, porque nós temos que ser a igreja. Ele sabe que nós somos a igreja. Mas ele disse, ele não te chamou para ser a igreja para ser servido, mas para servir. Beleza. Mas para servir aonde? Dentro de um templo de pedra onde o Altíssimo não habita? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para o tio Lu, porque nós somos a igreja. Nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, o que nós vamos fazer num templo de pedra? Tá certo? Era isso que eu queria saber do tio Lu. Foi servo. E nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Todo mundo quer uma... Perfeito. Nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Exatamente. Foi o que Arrucho falou em Mateus 7. Tá certo? Ele disse, não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. Não chamei ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre. Tá certo? Mas cada um de vocês são irmãos, vocês são iguais, não tem um maior que o outro.
Aquele que quer ser maior no reino, que seja o menor, que sirva. Esse aí é o exemplo que Yahushua deu, mas isso aí ele não falou para dar um exemplo dentro de um templo de pedra, até porque ele nunca entrou dentro de um templo, e nem tampouco o Pai habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Essa é a diferença. Uma grande plataforma para pregar. Todo mundo tem uma grande vontade, né? Quando é um grande congresso na igreja, todo mundo quer estar no ministério de louvor, quando a igreja está cheia, todo mundo quer participar, todo mundo quer estar ali com a fardinha de obreiro, todo mundo quer estar na portaria ajudando, né? Para isso aí vocês querem ser igreja. Mas para estar um ajudando o outro, vocês não são igreja. Amados, eu vou colocar esse vídeo depois, tá no link da descrição. Quem quiser assistir ele completo. Eu vou ler aqui, amados. Deixa eu ler aqui uma coisa aqui para vocês. Acho que é Amós 5:23. Ele falou que todo mundo quer cantar na igreja, né? Que todo mundo quer fazer as coisas na igreja, né? Então vamos ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Opa, tá até em inglês, que maravilha. Vamos ver aqui. Veja, olha o que está escrito aqui em Amós 5:23. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Tá certo? Não é isso que o Pai quer de nós. Ele quer que nós sejamos o templo. Ele quer que nós adoremos em espírito e em verdade. Tá? Olha lá, ó. De novo, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar outra versão aqui. Vamos pegar essa aqui. Amós 5:23. Vamos ver. Então, para vocês verem que não tem nada a ver com o que o Pai tem nos chamado para fazer. Amós 5:23. Essa aqui eu tô pela Bíblia Viva, que é uma Bíblia também que eu gosto muito. 5:23. Vamos lá. Ó. Acabem com esse barulho das suas canções. Eles são um barulho que incomoda meus ouvidos. Não ouvirei suas músicas, por mais belas que sejam. Que adianta a pessoa estar indo a um templo onde o Altíssimo não habita? Ele não ouve essas canções. Por quê? Porque nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, a gente não deve ir a um templo. Então, como é que ele vai ouvir? Ele está dizendo que ele não ouve. Por que ele não ouve? Porque ele não está lá. Como é que ele vai ouvir essas canções, como o tio Lu falou, que as pessoas querem cantar, querem participar do louvor, aquela coisa toda, e sendo que o próprio Altíssimo não habita nesses lugares, amados? Ó, Jeremias 5:31. Vamos ler aqui Jeremias 5:31 na Bíblia Viva, para vocês verem o que está aqui em Jeremias 5:31. Tá certo? Vamos botar aqui. Jeremias 5:31. Vamos lá. Os sacerdotes enganam o povo com as palavras mentirosas dos falsos profetas, e o meu povo fica feliz com isso. Mas o que vocês vão fazer quando o castigo de todos esses pecados chegar? Amados, isso é muito sério. Veja, os sacerdotes enganam o povo com as palavras mentirosas dos falsos profetas, e o meu povo fica feliz com isso. Mas o que vocês vão fazer quando o castigo de todos esses pecados chegar? Então vocês vejam que isso é uma coisa muito séria. Muito séria isso, amados. Sabe? E as pessoas não estão dando conta disso. Deixa eu ver aqui numa outra versão aqui. Vou botar nessa aqui para ver como é que está. Nessa aqui. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? Pergunto a vocês. O templo de pedra, onde o tio Lu diz que nós temos que ir, aonde aqui em Jeremias está falando que os profetas profetizam falsamente,
E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disso? E aonde a gente acabou de ler em Amós 5:23, que as canções, o Iarro não ouve. Por quê? Porque ele não está lá. O que nós vamos fazer nesses tempos, amados? Essa é a pergunta que, entendeu? Que eu me faço e que nós precisamos fazer. E que os evangélicos que estão presos na religião precisam de refletir sobre isso. Eu vou colocar agora aqui para vocês um vídeo do Thiago Lima, o Desperte, o canal Desperte do Thiago Lima, né? Pastores e padres vão excluir este vídeo completamente. Esqueci. Mas vamos botar aqui, tá? Esse vídeo, vocês assistam e vocês reflitam sobre isso, tá certo? Vamos lá. A mensagem que venho lhe passar com esse vídeo, a princípio pode ser dura, principalmente se você busca Cristo dentro de denominações religiosas, católicas ou evangélicas. É duro dizer, mas dentro desses locais mentiram para você. Eles distorceram praticamente todos os ensinamentos do Messias e os fizeram crer em muitas coisas. Bem, mas é bonito dar 10%, porque é uma tradição que vem lá do Antigo Testamento. A pessoa que quer, que pode, ela deve dar os 10%, e aí ela escolhe se ela quer dar 10% daquilo que ela recebe líquido, que é o mais correto, ou dar 10% até do que ela recebe bruto. Então, o mais importante, quando você paga o dízimo, é você dar com alegria. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. E em Mateus 23:23, você percebe Cristo ordenando aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo. Então, quando Cristo em Mateus 23:23 fala que deve-se dizimar, ele está sim se referindo às moedas, porque haviam naqueles dias já as moedas, havia já o dinheiro. E eu peço que ao ouvir as palavras a seguir, você descontamine sua mente de tudo que já aprendeu dentro de um sistema e ouça tudo isso de bom coração, retendo o que for melhor para você. Dentro desses locais, fizeram você pensar que igreja era um lugar aonde você vai ou deixa de ir. Mas no contexto bíblico, igrejas são pessoas que creem nos ensinamentos de Cristo. Fizeram você pensar que dízimo era 10% do seu salário e que era um dinheiro que você entregava para Deus. Mas não te contaram que dízimo nunca foi dinheiro e fazia parte de um ciclo levítico que era um mandamento somente para o povo de Israel. Estrangeiros não tinham parte nisso e nem poderiam fazer se quisessem. Mas como algumas pessoas enxergaram essa falha, enxergaram essa mentira, então eles passaram a lhe dizer que não havia mais um valor específico e que agora não se chamaria mais dízimos, e sim ofertas segundo o seu coração. O quinto mandamento da igreja, que está no catecismo, diz que a pessoa deve dar conforme as suas possibilidades. É você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu. Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo, e aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? Dá pelo menos separa assim o valor de um salário mínimo. Separa o valor de um salário mínimo e fala, Senhor, quanto que é o salário mínimo? 600 e pouco, não sei, mil e pouco, olha a profecia aí. Podendo ser até mesmo mais do que 10% se você sentir, e que estas ofertas seriam para sustento de um templo. Mas não te contaram que está escrito que o verdadeiro templo somos nós. São pessoas como eu e você, que necessitam de ajuda, cuidados, estão pelas ruas, estão em orfanatos, estão com fome, com frio e com sede. E que estes são os verdadeiros templos que realmente necessitam de ajuda. E sustentando esses templos, aí sim encontramos a Deus verdadeiramente. Não é para ficar alimentando pobre. Aliás, irmão, não sei se você notou que quem fez os pobres foi Deus. E Deus esteve na terra 33 anos, nunca foi na época da comida. Eles querem que você sustente um templo de pedra, o qual os apóstolos nos mostraram que Deus não habita e nunca habitou. Pediram sustento para seu sacerdote, um padre ou um pastor, mas não te contam que as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou de cima a baixo no momento em que no Calvário o nosso Salvador nos disse: está consumado. E dito isso, ele se fez de sumo sacerdote de uma vez por todas, por todos nós. Por isso, ele mesmo já havia nos alertado:
Não chamem ninguém de padre, nem de mestre e nem de pastor. Todos vocês são iguais, todos vocês são irmãos. E o único padre, pastor e mestre que tem está nos céus. Mas eles mentiram para você. Por que tantos frutos mentirosos? Não sabem quem é o pai da mentira? As pessoas não conseguem enxergar os frutos podres que esses líderes religiosos passam para nós. Eles cegamente te fizeram sustentar o templo de pedra, te fizeram sustentar um sacerdote homem, invalidando o ensinamento e o sacrifício do cordeiro. Eles te aprisionaram com doutrinas físicas, sendo que o Pai é espírito. Você fez isso em troca de mensagens que massageavam o seu próprio ego. Olha que pergunta tão séria, olha. Se estou dando dízimos há anos e a minha vida financeira não muda, o que há de errado comigo? Eu quero ler um verso para você aqui da Bíblia, em Gênesis, capítulo 40, verso 23. Gênesis 40, 23, diz assim a minha Bíblia: José havia acabado de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. Poucos versos antes, a Bíblia diz que Deus estava com José. Sendo que o próprio Cristo nos disse que bendito seja o que se fizesse menor com o seu próximo do que os que queriam ser maiores. Eles te prometeram prosperidade, riquezas, dinheiro, a solução dos seus problemas físicos e materiais, seguindo este Deus religioso. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? O amor ao próximo, o sustento dos verdadeiros templos não feitos por mãos humanas, mas eles continuam te enganando. Eu diria para você. Para vocês verem, amados, o Edir Macedo perguntou, né? Eu não conheço nenhum crente pobre. Você conhece algum? O próprio Arrucho, ele disse: eu não tenho casa e nem tenho onde reclinar a minha cabeça. Tá? Então, ele não conhece. Ele não conhece Arrucho. Vamos continuar. Invista nesse congresso. Invista no congresso empresarial. Você vai arrebentar. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro. Divide ele. Um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. O senhor há de convir comigo que os padres têm uma dificuldade muito grande de manter a estrutura da paróquia, assim como os pastores também precisam pedir a ajuda do dízimo aos seus fiéis. As igrejas vivem de doações, meu irmão, não tem outro jeito. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. O bispo Jadson, também o bispo Alain, o pastor Alain, estão aqui todas as segundas-feiras trabalhando só para isso. Amém? Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer.
Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu sou Thiago Lima, e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva. Talvez com apenas uma mensagem você... Amados, eu vou colocar esse vídeo no link da descrição, tá? Urgente, pastores e padres vão excluir este vídeo como prometedor. Né? Assista antes esse vídeo muito bom, Thiago Lima. Esse vídeo aqui foi publicado em 24 de março de 2017, tá? Então agora eu quero aqui só voltar aqui no vídeo aqui do tio Lu, que eu também vou colocar para vocês, que eu gostaria de ler aqui com vocês a descrição do vídeo dele, tá? Ele aqui primeiro coloca: Shalom, amados, com todo respeito, leiam aqui. O intuito deste vídeo não é desmerecer os irmãos sinceros que não congregam, mas sim expor uma dura realidade, a grande maioria que acaba se perdendo no meio do caminho. Este é o primeiro de vários vídeos que irei fazer sobre este tema, e talvez os argumentos possam ser insuficientes para alguns, mas peço que analisem o seguinte. Veja, este é o primeiro vídeo que ele irá fazer. Será que ele vai fazer mais? Porque se ele fizer, né, Júlio, se você fizer, aí eu vou aguardar isso, seus vídeos, seus próximos vídeos, né? Desse primeiro, né, que ele falou que é o primeiro de vários vídeos, né, com este tema. Então, aí eu vou ter que já sei até qual é o título agora, vai ser Refutando Novamente o Tio Lu, parte 1, parte 2, assim vai indo, tá, amados? Porque se ele fizer outros vídeos aí, eu acredito que ele não vai ter mais coragem de fazer esse vídeo. Eu espero sinceramente que ele faça um vídeo pedindo perdão e falando, né, que nós temos que ser o templo, que a Ruxa é o pastor. Eu espero que ele faça um vídeo, né, refutando a si mesmo e pedindo perdão pelo vídeo que ele fez, por esse vídeo, tá? Espero, mas se ele fizer um outro vídeo em cima desse tema, aí eu vou fazer um vídeo refutando novamente Tio Lu, tá certo? Mas eu acho que não há necessidade, porque ele não vai fazer. Eu acredito que ele não vai fazer. Vamos lá. 1. É importante assistir o vídeo primeiro antes de comentar para não fazer um julgamento errado e precipitado. 2. Percebam que a palavra desigrejado, entre aspas, né, que ele colocou entre aspas, desigrejado, está entre aspas, pois é um termo muito usado e coloquei mesmo para chamar a atenção. Até porque desigrejado não existe, né, amados? Porque nós somos a igreja, como é que pode a igreja ser desigrejada? 3. O intuito deste vídeo não é desmerecer ou ofender os irmãos que não congregam em denominações, mas é mostrar a importância de congregar, mesmo que seja em casas, fora do sistema religioso, entre aspas, ele botou também, entre aspas, sistema religioso, como vocês chamam as congregações. Só que as congregações realmente é sistema religioso, amado, porque sistema vem de ismo. E todo esse sistema religioso veio da maçonaria, não veio da parte de Arusha. Arusha nem Arro estão em religiões, eles estão fora desse sistema. E é por isso que nós saímos do sistema religioso. Então aqui ele está dizendo, mesmo que seja nas casas, beleza, mas nós, como não temos, às vezes, como nos reunimos em casa, nós nos reunimos na rede social. Rede social passa a ser uma casa, tá certo? Onde aqueles que estão no mesmo entendimento do Espírito estão reunidos. Porque a Escritura diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, não diz assim, estiver reunido aonde? Ele diz, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Independentemente se seja uma casa ou se seja uma rede social,
Tá certo? Então, se nós estamos reunidos no mesmo entendimento, no nome dele, ele está presente. Tá certo? Então, não importa se seja em casa ou se seja na rede social, o importante é que nós estamos reunidos em nome dele e ali ele está presente. Tá certo? É isso que é importante, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. 4. Em momento algum do vídeo eu digo que é impossível buscar a Deus sem frequentar templos, entre aspas, templos, mas eu mostro que caminhar sozinho é mais difícil. Não, mas ele disse sim. Ele disse no vídeo que é impossível ter uma vida reta e santa com Deus se não estiver congregando numa igreja. Ele disse sim. Tá? Mas aqui ele está dizendo que em momento algum do vídeo eu digo que é impossível buscar a Deus. Mas ele disse, se frequentar, entre aspas, tempos, mas eu mostro que caminhar sozinho é mais difícil. Apresento base bíblica para os argumentos aqui apresentados. Portanto, se a Bíblia não for sua base de doutrina cristã, então esse vídeo não é para você. Sim, ele apresentou base bíblica? Não, ele apresentou 2 versículos que foram Hebreus 10, 25 e Romanos 10, 17. Mas ele apresentou dando a base dele e não mostrando o que realmente o apóstolo estava dizendo. Mas ele disse para sustentar a base dele de um templo. Tá certo? Então, tanto é. Aí ele diz aqui, ó. Se a Bíblia não for sua base de doutrina cristã, então esse vídeo não é para você. Sim, a Bíblia não é minha base para minha doutrina cristã. E Yahushua é a minha base. E Yahushua é a palavra, não a Bíblia. A Bíblia, ela contém a palavra que Yahushua deixou escrita, porque ele é a palavra. Tá certo? Não é a Bíblia que é a inerrante palavra de Deus, mas é Yahushua a palavra. 6. Se você pensa diferente de mim, lembre-se, não é só você que tem o direito de se expressar e defender o que acredita. Concordo com você, tio Lu. E é por isso que eu te refutei. Certo? Neste vídeo, 7, neste vídeo mostro algo que não te contaram. A expectativa é ser livre, entre aspas. Livre, entre aspas, né? Mas a realidade é frieza espiritual na grande maioria dos casos. Não, meu querido, você está errado, tio Lu. Você está errado, sabe por quê, meu querido? Porque a própria Escritura diz, né, que o fardo de Yahushua é leve. Tá certo? Então aqui, Yahushua, ele nos trouxe a liberdade nele. Tá certo? Então, quando a gente está andando em Yahushua, nós somos livres nele. Em seguir a ele, a realidade espiritual não é frieza, mas é a gente estar no verdadeiro entendimento do Espírito, tá certo? Veja o que Yahushua disse aqui. Vamos lá. Tá certo, tio Lu? Deixa eu ver, vou colocar aqui, ó. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vamos ver onde está escrito, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos ver onde é que está escrito. Mateus 11, 28. Show! Vinde a mim. Isso foi Yahushua falando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, que tem em outras traduções. Cansados e sobrecarregados de quê? Da religião, do jugo da religião, porque o jugo da religião é um peso, traz cansaço e opressão. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, tio Lu, se você for a Yahushua, você vai encontrar descanso nele, tá certo? E não frieza espiritual, porque ele vai te levar ao Pai. E ele mesmo te dará o pão vivo, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então vamos lá, continuando. Se você não congrega e está bem,
Que bom para você. Mas o foco do vídeo é para aqueles mais fracos que não conseguem caminhar sozinhos. Amados, nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos em Yahushua. E aquele que está em Yahushua não está só. Porque ele mesmo disse que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até a consumação, entendeu? Não é do século do século, mas é até a eternidade, até o fim. Ele estará conosco. Isso ele disse, que estará conosco todos os dias até o fim. E até nós estarmos com ele, porque até no fim, quando se findar isso tudo aqui, essa terra, quando isso tudo aqui acabar, quando nós morrermos, nós vamos estar nele na eternidade. Tá certo? Então nós não estamos sozinhos. Aquele que está no entendimento do Espírito está andando em Yahushua, ele está conosco. E ele cumpre isso porque ele é fiel. Tá certo? Então, amados, eu gostaria de ler aqui com vocês outra coisa aqui muito importante, tá? Que é Miqueias 3:11. 3. Vamos lá. Miqueias 3:11. Opa! Amados, eu ia ler Miqueias 3:11 e ia ler Romanos 6, mas vou fazer o seguinte, eu vou ler o Miqueias 3, tá? E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima de seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. De quem que ele está falando aqui, amados? Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá a boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará a noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e haverá o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Veja aqui, amados, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Não haverá resposta de Yahweh. Veja isso, amados. Eu ia ler só o 3:11, mas olha que interessante. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por subornos, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará como um montão de pedras, e o monte desta casa como altos de um bosque. Veja, amados, os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Não, amados. Yahweh não está nesses templos. Ele não habita ali. E é por isso que ele diz: sai da Babilônia, povo meu, sai dela. Sai dela. Para que não encoste também no castigo. Yahushua, ele está fora dos templos e fora das religiões. Isso é muito sério. E aqui, amados, eu ia ler Romanos todo, mas vou ler só Romanos 6:6 para preservar a minha vista, tá?
Veja aqui. Pois sabemos que o vosso velho homem foi sacrificado com ele, com quem? Com Yahushua, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Tá certo? Ora, se morremos com Yahushua, cremos que também com ele viveremos. Tá certo? Então, amados, veja, quando Yahushua, ele foi sacrificado por nós, o nosso velho homem, que seguia as leis, que buscava ao Deus falso, foi sacrificado com Yahushua. Então, nós hoje estamos sacrificados. O nosso velho homem não vive mais, mas hoje vive. Nós vivemos no Espírito, no novo homem, numa novidade de vida. Então, não sirvamos mais ao pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Tá certo? E outra coisa que eu gostaria de ler aqui com vocês é... Vamos ver aqui onde é que está escrito para encerrar o vídeo. Eu não vou ler o Romanos todos, amados, porque eu senti de ler Miqueias todo, porque para preservar minha vista, tá? Mas aqui, ó, foi para isto que Cristo nos chamou para a liberdade. Vamos ver onde é que está escrito? Gálatas 5, 16. Ó, Gálatas 5, 1. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Portanto, permanecei firme e não vos sujeitei outra vez a um jugo de escravidão. Veja isso, amados. Ó, Gálatas 5. Deixa eu botar nesse aqui para ver como é que tá aqui. Gálatas 5. E vou encerrar por aqui. Foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui ele está falando da escravidão. Qual é a escravidão, amados? É a escravidão da religião. Deixa eu botar aqui agora, tá certo? Que eu vou encerrar, tá? E entende, amados? E Yahushua, ele nos libertou do jugo da escravidão, que é a religião, para nós andarmos livres nele. E quando nós andamos nele, nós não estamos só, porque ele está conosco. O Espírito vive em nós, habita em nós. E isso é constante. Então a gente não precisa de um tempo físico para buscar a presença de Deus, para buscar o Espírito, porque o Espírito que está lá é um Espírito de engano, porque o verdadeiro Espírito, o Espírito da verdade, ele habita em nós, mas ele habita naquele que é o templo, que crê que é o templo. Então quem crê que é o templo, não vai mais a templo, mas passa a ser o templo. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, macumbeiros, qualquer religião, não endureçais os corações. Ouça a voz do Espírito, porque Yahushua está chamando vocês para fora do engano. Ele diz, sai dela, ó povo meu, sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Então, amados, Yahushua, ele quer te dar também essa liberdade nele, de servir a ele sem julgo da religião, mas livres nele. E foi para isso que ele te chamou. Ele morreu no madeiro para nos dar a vida eterna. Ele nos prometeu a vida eterna. E também ele nos libertou de quê? Do engano da religião. Então, sejam livres de vocês também, tá? Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua, certo? Eu vou colocar o vídeo do tio Lu também no link da descrição, para quem quiser assistir na íntegra. E tio Lu, se você fizer outros vídeos, né, porque você falou que esse seria o primeiro, tá, eu tô esperando, né, para ter o refutando novamente o tio Lu, mas eu espero, tio Lu, de coração, que você não faça mais vídeos desse tipo, mas que você possa fazer um vídeo se retratando e reconhecendo o seu erro
e realmente falando o que está na Escritura, que nós somos o templo, não precisamos mais de um templo, que Yahushua é o único pastor, como está escrito em João 10, e que nós devemos seguir ao único pastor que deu a vida por nós, que é Yahushua. Tá certo, tio Lu? Tá? Então, um abraço, fiquem na paz de Yahushua e até a próxima.